Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Arena Séries. E no programa de hoje, galera, teremos aí uma dica dada pelo meu amigo Piero, que tá empolgadaço com Sense8 e ele quer dividir essa empolgação com vocês e vai indicar essa série para vocês aí. E depois também discutiremos, cara, o verdadeiro final de Supernatural, que é uma série que eu nem sou muito fã aí, né? E nem tô louco para conversar isso também com meu amigo Piero. Então segura a vinheta e fica aí para esses papos. Galera, antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui rapidão para vocês. No dia 6 de maio, nós do Arena Nerd estaremos participando do MegaCon, um evento que vai estar rolando aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E é um evento que nenhum nerd de Curitiba e região deve perder. Vai ter muita coisa boa nesse evento. Vai ter HQ, vai ter loja, vai ter editoras, vai rolar um concurso de cosplay, vai ter fã-clubes, exposições, vai ter uma caça ao tesouro, além de palestras, oficinas, enfim, vai ter um monte de coisa relacionado ao mundo nerd, RPG, card games, filmes, séries, enfim, tudo isso que você já está acostumado a acompanhar aqui no Arena Nerd. Nós vamos deixar o link aqui na descrição, que vai ter todas as informações do horário, do endereço certinho de onde vai rolar esse evento. É em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, neste sábado, dia 6 de maio. Você que é fã da cultura nerd, não pode perder. E a gente convida você para ir lá também para conhecer a gente. Nós da Arena Nerd ainda não começamos a cobrir tantos eventos por aí quanto a gente quer cobrir, né? E agora a gente está começando aí nessa empreitada. Então essa é a oportunidade de você que acompanha o Arena Nerd vir e conhecer a gente também. Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, beleza? Te espero lá no dia 6 de maio. So who is standing here? Who am I? Who am I? Do you mean where I'm from? What I fear. Do you mean What you see? What I've done? Who I love? Sense8, uma série original da Netflix, dirigida e produzida pelos irmãs Wachowski, né? Uma série que realmente surpreendeu muita gente, com uma qualidade de cinema muito forte. Eles que fizeram Matrix e tantos outros filmes um pouco injustiçados, agora trabalhando em série, estão podendo mostrar uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado. Muito se fala sobre a série, tem muita putaria, assim, muita gente pelada e sexo grupal e coisa arada. Mas eu acho que é um pouquinho, sabe, de preconceito das pessoas que falam sobre isso daí. Porque o que eu acho que ela prega a liberdade sexual. Ela não fica vendendo a homossexualidade como sendo uma coisa para todo mundo, que você tem que ser e tal. Ela simplesmente existe ali. E até os personagens que são heterossexuais, eles olham aquilo, eles acham estranho no começo, mas depois tudo bem. Eu acho que nessa parte ela tá bem colocada, ela tem essa putaria, mas ela é bem justificada, diferente de outras séries que a gente acompanha e que a maioria das pessoas só acha legal. O que eu acho que mais se destaca em Sense8 é a construção de personagens. São 8 personagens principais, muito. Cada um deles vivendo em um lugar do mundo. E mesmo assim, em algum momento da série, você vai se importar muito com um desses personagens. E, cara, isso é muito difícil. E a série conta a história de 8 pessoas que vivem ao redor do mundo, em países diferentes, que têm uma conexão. Essa conexão funciona de que maneira? No começo, elas conseguem ver experiências que essas pessoas, um desses 8, estão tendo. E outras vezes, elas tomam o corpo dessa pessoa, como se trocasse rapidamente, como se uma delas entrasse em transe e dominasse o corpo da outra, meio que sem querer. E isso abre uma coisa muito bacana, que é o desenvolvimento dos personagens. Porque cada um deles tem um problema, assim como todo mundo, e o outro, lá do outro lado do mundo, consegue ajudar ele com as experiências de vida. Isso é uma ideia que as irmãs Wachowski tentaram fazer muito, que é a questão da globalização. Sabe, você se comunicar com pessoas totalmente diferentes de você. Tem cenas, por exemplo, de uma perseguição de carro em que um dos personagens não sabe dirigir. E quando ela senta no carro, vem na mente dela um outro cara que ele é motorista. E ele entra dentro do carro e dirige muito bem. Quando ela sai, chegam os caras e abordam ela e vem uma outra oriental que sabe lutar, entra no corpo dela e ela luta. Então, tipo, você consegue interagir esses 8 personagens de maneira muito bacana. Só por essa dinâmica, a série já vale. E outra coisa que ela tem muito foda é a questão da ação. A ação é de cinema. Eu acho que só a HBO consegue fazer uma produção tão bem feita quanto essa série.
É uma série muito recomendada se você não é muito fresco com cenas eróticas. A segunda temporada vem dia 5 de maio, agora de 2017, e ela vale muito. A gente estava conversando sobre o Supernatural, né? Que ele já está na 12ª temporada e estavam falando sobre o verdadeiro final. Sim, porque nós já estamos combinando aí pro final da 12ª temporada e parece que o pano de fundo aí tá meio perdido. Pois é, e quando você lembra da 5ª temporada que, cara, até aquele momento tudo era bem estruturadinho e realmente teve um final que agradou a gente, que falava, pô, essa história foi foda. Que até hoje os fãs consideram como o final de Supernatural, né? Eu que tenho assistido o resto, acho que tá legal, só que realmente, cara, nada chegou aos pés daquele fim da 5ª temporada. Só pra gente entender um pouquinho, a trajetória foi... Primeira temporada, a busca pelo pai deles. Segunda, eles derrotaram o Yellow Eyes lá, o Azazel, né, que matou a mãe deles. Terceira temporada, o Dean foi pro inferno. Quarta, teve a ascensão lá de Lúcifer, né? Sim, eles completaram a profecia lá e libertou o Lúcifer. A gente tá resumindo bem porque tem muita coisa no meio. E daí a quinta, sim, o desfecho de toda a história, Isso, né? Que na verdade seria o quê? Que Lúcifer sairia dessa prisão e o hospedeiro dele, o corpo físico que ele precisava, era o Sam. Cara, e isso, na verdade, quando você tá ali na 5ª temporada, você vê que foi montado tudo desde a primeira, certinho. Cara. Por quê? Porque o escritor Eric Kripke fala que ele escreveu da primeira até a 5ª. Isso é claro, dá pra gente ver isso. E, cara, se você possui este item aqui muito legal, que eu tenho, né? A 5ª temporada de Supernatural. Aliás, eu tenho até a 9ª ainda. Mas quase não aqui, gosta, né? Cara, quase não gosto. Nos extras tem, né, o produtor falando disso. Ele monta aqui até o guia do apocalipse dele, que ele imaginou. Então, cara, vale muito a pena você ter isso aqui por causa desses extras aí. Então a gente já tem a prova do porquê é tão bem estruturado, sabe? Isso fica muito bacana porque você tem o Sam tendo que aceitar Lúcifer dominar ele, né? Porque Lúcifer não é um demônio. Na série, os demônios podem dominar os seres humanos à força. Só que Lúcifer é um anjo. E ele precisa da aprovação. E os anjos precisam da aprovação. Isso é muito bacana, porque você vê o Sam, que não queria estar naquele mundo, cara, que era realmente rebelde, assim como Lúcifer, não aceitava o que o pai dele falava, tendo que voltar a ser um caçador, tendo que fazer o que ele não gosta, e ele tentou acabar com a história. E tentou resolver. Sim, e daí você pega um embate que o Dean, que sempre seguiu a risca as ordens do pai, nesse final, ele é a casca ali, né, o vessel, como chamam, né, porque você tem que ver legendado, dublado é uma bosta, desculpa aí, né, mas então, ele é o vessel, né, a casca de Miguel, né, o anjo, Michael, arcanjo, que é pra lutar contra Lúcifer. Sim, que é o anjo mais fodão dele, que seria o anjo que ia enfrentar o Lúcifer e tal. E que segue as riscas, as ordens cegamente. Pô, daí é muito legal, porque daí você entra a questão dos anjos na história e eles tentam convencer tanto o Dean quanto o Sam, sabe, deles aceitarem, porque eles vão ter que salvar o mundo. O Dean vai salvar o mundo porque os anjos vão destruir os demônios, né? E o Lúcifer, cara, basicamente ele fala, cara, você se sentiu estranho a sua vida inteira. Você sabe que não é isso que você quer, tá dentro de você. Eu e você nascemos pra ser um só. Putz, caralho, sabe? É muito bem feito. É muito bem feito. Tanto que o último episódio mesmo, o final, é tratado como verdadeiro, porque esse peso, que tem até uma conversa do Lúcifer já no corpo do Sam, no espelho, saca? Falando com o Sam. Smeagol, assim. E daí ele mostra que, tipo, professores e galera que o Sam teve quando novo eram todos demônios que já estavam cuidando pra esse fim, saca? Aí mostra, já pula a cena, Lúcifer matou aquela galera, tá com sangue espalhado e, sabe, só que falando assim, Sam, você gostou disso, né? Tipo, você queria fazer isso também, velho? Que peso fudido. E o item mais poderoso do universo, né? Dito por Chuck, né? Que tem lá, você tem lá o... Como é que ele é? Ele é o cara que escreve o profeta, a história, o profeta de Deus, né? E ele escreve a história. É muito legal que o último capítulo, ele é muito bonito, porque ele já começa com ele contando a história, né? Do carro. E o carro simboliza a família. E sabe o que é mais foda? Ele constrói tão bem esse episódio que ele começa contando a história não daquele Impala. Ele fala da montagem do primeiro Impala. Fala assim, até o governador apareceu.
Mas 3 dias depois foi construído um Impala que ninguém deu a mínima e que se torna esse veículo do fim do mundo, esse né? item, né? Esse Cara, objeto mais importante do universo. é tipo a Millennium Falcon pro Star Wars, é o Impala pro Supernatural, saca? Pois é, e lá é tipo legal que as imperfeições do carro é que montam a história dele. E tipo, isso na verdade, uma metáfora para a família. As imperfeições da família dos Winchesters é que contam a história deles. E vai passando por toda a história. Cara, você vê, tipo, você tá acostumado na 5ª temporada, veio o Sam e o Dean, eles novinho, gravando e vai mostrando, ó, foi nesse dia que aconteceu isso, quando eu era criança que aconteceu isso. E o carro, ele é extremamente importante pro desfecho final da história, porque ele traz de volta, sabe, a família ali, e o próprio Lucifer se perde quando ele vê aquela cena. E é uma coisa que é falado pelo Chuck na hora que ele tá escrevendo, que ninguém deu a mínima pra esse carro, nem Lucifer. E ele só fala isso. E daí você vai entender essa frase quando no final Lucifer tá lá arrebentando o Dean, né? Muito boa aquela maquiagem. Porra, foda. Cara, só uma pausa. Essa cena deles no final, você pega ela lá no Capitão América 2, cara. É o imitação mesmo final. É o mesmo final. É o mesmo. Batendo. Só não tem o carro. né? Porque o Dean chega e fala pra você, pode me bater, cara, eu sou teu irmão, eu não vou te abandonar. Eu tô aqui. Eu tô aqui pra você, não sei o que. Eu não vou te abandonar. E o cara socando. E na hora que o sol reflete no vidro do carro, o Lucifer e o Dean que tá dentro dele... Sam. E o Sam que tá dentro dele, tipo... Tem aquele impacto de todas as memórias, tudo que aquele carro significa pra eles, né? Tudo que a família significa. E ele consegue se libertar por alguns momentos do Lucifer. Eles abrem a jaula rapidinho e ele se joga lá dentro, trancando o Lucifer pra sempre. E aí você pega também, o que é mais emocionante nessa hora, é que o Sam, que era aquele rebelde, que sempre queria ficar longe da família, a família que salva toda a situação, saca? Todas as lembranças. E o legal é que o Chuck, no final, ele fala uma coisinha que pra mim resume toda a história. Ele fala assim, e no final, tudo não era sobre a família? Cara, foda. E outra coisa que o Chuck já larga aí, que a série está sofrendo com isso até agora, é que final é foda de escrever, cara. Né? Começar, todo mundo começa. Mas finalizar é o que o Supernatural tá sofrendo agora, na minha opinião, aí pra 12ª temporada. Então, apesar de ter 12 temporadas de seguir, a gente não sabe pra quando, foi essa 5ª temporada que fechou a história. Dean teve a sua vidinha lá normal, se sacrificou pela família e que a gente tem muitas boas memórias com o Supernatural. E quando a gente reassiste esse episódio, eu me emociono todas as vezes, cara, é foda.